Ok, vamos lá então. Hoje a gente tem um material bem interessante para analisar. A cabeça, né? A estratégia do Kiyotaka Aya no Koji, lá de Classroom of the Elite. Aquele protagonista super enigmático, né? Esse mesmo. E a gente vai fazer isso usando um guia, olha, um guia peculiar, até controverso. As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Um livro que dá o que falar. Com certeza. A nossa base aqui é um trecho de uma análise focada nisso. Aya no Koji, as 48 Leis do Poder na Elite Escolar. A ideia é investigar como esse personagem, sabe, dentro daquele ambiente super competitivo da escola de elite lá em Tóquio. Aquela escola que é quase uma selva, né? Exato. Como ele parece que personifica várias dessas leis de poder que o Greene descreve. E vale lembrar, né? O livro do Greene é bem pragmático, às vezes visto como amoral, sobre como conseguir e manter poder. Baseada em figuras históricas, estratégias antigas. É denso. É denso. E para situar quem talvez não conheça tão a fundo o Aya no Koji, ele parece um estudante comum, sabe? Até meio apático. Totalmente na média, à primeira vista. Isso. Mas ele é produto daquele quarto branco, uma instalação secreta, bem desumana, que deu um treinamento intensivo para ele desde criança, focado só em habilidade e lógica, tipo zero emoção. Um condicionamento extremo. Completamente. E isso fez dele um estrategista frio, mestre na manipulação, que prefere 1000 vezes agir por trás dos panos do que buscar destaque. Diferente de muitos lá, né? E aí que tá o ponto interessante, né? Como essa ficção, com Aya no Koji sendo esse caso super extremo, acaba refletindo ou até distorcendo dinâmicas de poder que a gente observa por aí no mundo real. Aquela escola vira quase um laboratório onde essas táticas do Greene são levadas ao limite. É verdade. Fica a pergunta, o que essa aplicação radical na ficção diz pra gente sobre o poder em si? Exato. É um espelho, talvez distorcido, mas ainda um espelho. Perfeito. Vamos começar, então, explorando umas leis que parecem ser a base dele. Essa arte de ser invisível e indecifrável. A fonte destaca a Lei 1, né? Nunca ofusque o mestre. A Lei 3, oculte suas intenções. E até a Lei 48, assuma a forma indefinida. Como é que ele mistura isso tudo? Olha, é uma combinação poderosa. Talvez a que mais defina ele. A Lei 1 de não ofuscar, a gente vê isso desde o primeiro dia. Claríssimo. Ele tira notas medianas de propósito, evita mostrar a força física, a inteligência absurda que tem. Ele deixa outros, tipo a Auriquita ou outros personagens, levarem a fama. E as críticas também, né? Exato. E as críticas, a tensão, os ataques, isso cria um escudo para ele no início que é fundamental naquele ambiente. Essa descrição toda se liga direto com a Lei 3, né? A de ocultar as intenções. Porque se ninguém sabe do que você realmente é capaz... Fica muito mais fácil esconder o que você planeja de verdade. Exato. Precisamente. E aqui, a origem dele lá no quarto branco é crucial. A fonte descreve a aplicação da lei, mas acho que dá pra ir um pouco além, sabe? Como assim? Pro Aya no Koji, esconder as intenções parece menos uma tática e mais o estado natural dele. O treinamento meio que eliminou desejos pessoais, ambição no sentido que a gente conhece. Entendi. Ele não quer nada pra si mesmo nesse sentido. Exato. Ele opera por objetivos estratégicos, quase como, sei lá, um programa de computador. Essa falta de ruído pessoal torna a ocultação de intenções muito genuína. E por isso tão eficaz. Ele não tá tentando esconder, ele simplesmente não revela, porque a motivação interna dele é outra coisa para os outros alunos. Faz todo sentido. E a Lei 48 ser indefinido, sem forma. Como ela entra aí? Parece o ponto máximo dessa estratégia toda de invisibilidade. Sim, é quase a consequência natural das outras duas, né? Como ele não mostra as cartas, Lei 1, e não revela os objetivos, Lei 3, ele se torna fluido, adaptável. Ninguém consegue botar ele numa caixinha. Exatamente. Ninguém consegue fixar uma imagem dele. Ele é aliado ou é inimigo? É fraco ou é forte? A resposta é sempre depende.
Depende da situação, do que ele precisa que os outros pensem naquele momento. Uhum. Essa indefinição faz dele um alvo móvel, quase impossível de prever, de neutralizar de forma consistente. Ele pode ser um amigo super prestativo agora e no minuto seguinte um manipulador implacável. E as duas coisas, de alguma forma, parecem coerentes com essa natureza enigmática dele. Faz sentido. Ele constrói essa base de invisibilidade, de imprevisibilidade. Mas ele não fica só na defesa, né? Não mesmo. A fonte fala também de como ele exerce influência mesmo escondido. Aí entram leis como a Lei 6, chame atenção a qualquer preço, que ele parece inverter totalmente, e a Lei 11, mantém as pessoas dependentes de você. Como ele usa isso para mexer as peças no tabuleiro? Essa inversão da Lei 6 é fascinante. O Green fala para buscar o holofote, né? Sim. Mas o Ayanokoji faz o contrário. Ele direciona o holofote para onde ele quer. Ele garante que certas ações tenham um impacto enorme, salvar a turma, derrubar um adversário forte. Coisas grandes. Coisas grandes. Mas raramente é ele quem leva o crédito público. A atenção vai para outros, tipo a Orikita, mas o resultado, a influência indireta, essa é dele. Entendi. Ele atrai atenção para os efeitos das ações, não para ele mesmo. Exatamente. É uma forma bem sofisticada de ter poder sem correr o risco associado a ele. E a dependência, a Lei 11, o exemplo da Horikita mais claro que a fonte traz, né? Sim, e a Lei 11 ele aplica de um jeito quase clínico. Ele vê o potencial da Horikita, mas vê também as limitações dela. Uhum. Aí ele dá aquela orientação estratégica crucial, ajuda ela a crescer como líder, mas ao mesmo tempo torna ela dependente da visão dele para ter sucesso. Ela evolui sim, mas dentro dos parâmetros que ele define. E isso vale para outros também, né? Que acabam recorrendo a ele. Com certeza. Vários colegas acabam dependendo das soluções dele em momentos críticos, e essa dependência garante lealdade, garante controle, mesmo que os dependentes nem percebam totalmente o quão manipulados estão sendo. Isso levanta uma questão interessante que a fonte até menciona. Essa criação de dependência é algo sustentável? Ou eticamente defensável mesmo sendo ficção? Olha, dentro da lógica daquele universo de Cotete e das leis do Green, parece que a eficácia é o único critério que importa, né? A ética fica em segundo plano. É verdade. Mas a própria série às vezes mostra um pouco a fragilidade disso, dessas relações baseadas só em dependência. O que acontece se o mestre some ou se o dependente cria autonomia de verdade? É uma dinâmica de poder que é instável por natureza. Embora, o Ayanokoji pareça controlar isso com uma precisão assustadora. Falando em não ter muita piedade, nem tudo é só jogo psicológico sutil, né? A fonte destaca a Lei 15, esmague completamente o inimigo. Ah, sim! E a Lei 23, concentre suas forças. Aqui a gente vê um lado dele bem mais direto, até brutal. Basta. Ou quando ele é confrontado diretamente, o Ayanokoji não. Ele não hesita. A Lei 15 é aplicada literalmente em confronto-chave, sejam físicos ou psicológicos. A luta contra o Ryuen é o exemplo clássico disso. Perfeito. Ele não quer só vencer, ele quer aniquilar a capacidade ou mesmo a vontade do oponente de revidar no futuro. A fonte interpreta isso como aplicação direta da lei do Green. Clemência pode ser perigoso. Eliminar a ameaça completamente é a única garantia de segurança. É uma lógica fria, quase darwinista, né? Totalmente. E a concentração de forças, a Lei 23, como entra nisso? Parece complementar essa ideia de ação decisiva. Super complementar. O Ayanokoji não gasta energia à toa em conflitos menores ou que não vão dar um ganho estratégico claro. Ele escolhe as batalhas. Exatamente. Ele identifica os pontos de alavancagem, aquela prova especial importante, a liderança de uma turma rival, a moral do inimigo, e aí sim ele aplica a inteligência e os recursos dele ali. É a eficiência no extremo. Para que lutar em 10 frentes se você pode derrubar o pilar central com um golpe só? E para saber onde aplicar essa força toda, ele precisa entender muito bem o cenário, as pessoas, né? Imagino que a Lei 33, descobrir o ponto fraco de cada um, seja a chave aqui, mesmo que a fonte não detalhe tanto quanto outras.
Sem dúvida alguma, embora não seja o foco principal dessa análise específica que a gente está vendo, a capacidade do Ayano Koji de ler as pessoas, de identificar inseguranças, desejos, medos, isso é Lei 33 pura. É o que possibilita ele aplicar quase todas as outras leis de forma eficaz. Faz sentido. Seja para manipular, com a Lei 3, ou para criar dependência, com a Lei 11, ou para saber onde apertar para esmagar um inimigo, com a Lei 15. Tudo parte dessa observação analítica fria da natureza humana. Ele é quase um psicólogo amoral em ação constante. Ok, então a gente viu a invisibilidade, a influência pelas sombras, a força bruta calculada. Mas e a presença dele? A fonte cita a Lei 34. Haja como um rei para ser tratado como tal. Como isso funciona para um cara tão discreto? Parece um paradoxo, né? E também a Lei 35. Domine a arte da oportunidade. Não é paradoxal, na verdade. Ele não busca ser rei no sentido de liderança espalhafatosa. Ostensiva, né? Isso, ostensiva. Mas nos momentos cruciais, quando ele precisa intervir diretamente, a postura dele muda completamente. Aquela calma absoluta, a confiança que parece inabalável, a inteligência que transparece mesmo ele falando pouco. Uhum. Tudo isso projeta uma aura de autoridade que é inegável. As pessoas sentem que ele está em outro nível, mesmo sem entender direito por quê. É a autoridade que vem do controle, da capacidade, não de um título. Isso é agir como rei na essência, entende? Entendi. É a postura, não o cargo. E o timing? A Lei 35. O timing é a chave para fazer tudo isso funcionar sem ele se expor demais. A Ayano Koji tem uma paciência que é quase sobre-humana. Ele espera muito. Ele observa, analisa, espera o momento perfeito, kairos, o momento oportuno para agir. Uma intervenção na hora errada pode custar muito caro. Agindo no ponto exato de virada, ele maximiza o impacto e minimiza o risco ou a necessidade de usar força demais. Ele não reage no impulso nunca. Ele escolhe a hora de agir com precisão de cirurgião. E aí, para fechar esse bloco das leis, a fonte traz a Lei 48, assumir a forma indefinida. Essa talvez seja a que melhor resume ele, né? Totalmente. É a que amarra tudo. Ser fluido, ser imprevisível. É defesa e ataque ao mesmo tempo. Como é que você vai neutralizar algo ou alguém que você não consegue nem definir direito? Torna ele um alvo muito difícil e um estrategista impossível de antecipar. Então, recapitulando um pouco, essa análise que a gente usou como base pinta o Ayano Koji como uma espécie de, personificação extrema das leis do Greene. Um estudo de caso ambulante, quase. Exato. Desde operar nas sombras, manipular intenções, criar dependência, até agir com força total na hora certa e manter essa aura de controle que ninguém decifra. Voltando àquela nossa pergunta lá do início, o que essa representação super exagerada na ficção diz pra gente sobre poder? Olha, eu acho que reforça a ideia central que a fonte sugere e que ecoa muito Greene. O poder mais eficaz, talvez o mais duradouro, não é obrigatoriamente o mais visível, o mais barulhento. O poder silencioso. É tipo isso. É o poder que controla as engrenagens por trás da cortina, que molda como as pessoas percebem as coisas, que antecipa os movimentos dos outros. O Ayano Koji, nesse sentido, é quase uma fantasia de poder do estrategista perfeito, sabe? Aquele que ganha o jogo sem que os outros nem percebam direito que ele estava jogando para valer. É o poder como controle invisível quase onipresente. Uma visão forte. É uma visão bem maquiavélica, né? Se a gente for pensar. Com certeza. Então, resumindo os pontos-chave que a gente explorou aqui a partir da fonte. Essa estratégia da invisibilidade, da ambiguidade, a construção de influência pela dependência, pelo crédito indireto, a aplicação de força bem calculada, focada, e a importância enorme do timing e de ler psicologicamente os outros. Uhum. Tudo isso orquestrado por essa figura quase desumanizada por causa do quarto branco. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão final, né? Claro, óbvio, Classroom of the Elite é ficção, o Ayano Koji é um personagem levado a um extremo absurdo. Sim, é um exagero. Mas será que essas dinâmicas, a busca por influência,
mais sutil, a manipulação de percepções, o uso estratégico de informação sobre as fraquezas dos outros, a importância da imagem, do timing. Será que isso não encontra ecos? De formas bem mais diluídas, claro, menos dramáticas, nas nossas interações do dia a dia? Nas hierarquias de trabalho, talvez. Nas disputas sociais. Exato. Até em dinâmicas de grupo mais simples. Como que o simples fato de reconhecer essas estratégias, sejam elas usadas por outras pessoas ou só consideradas mentalmente por nós mesmos, afeta o jeito como a gente navega e interpreta o nosso próprio mundo social? É uma boa pergunta para se pensar. Fica aí a provocação, né? Para cada um refletir um pouco.